Bom, o 7º dia de conflito entre Israel e Irã foi marcado pelo bombardeio a um hospital ao sul do território israelense. Já os Estados Unidos mantêm o contato com o Irã, enquanto o presidente Donald Trump avalia se vai intervir no conflito com Israel. A decisão deve ser anunciada em até 2 semanas, prazo que abre espaço para possíveis negociações. Veja na reportagem. Donald Trump disse que deve tomar uma decisão sobre o Irã dentro de 2 semanas e que a comunicação com os iranianos ainda está aberta. Ele não deu mais detalhes exatamente de como essa comunicação estaria sendo feita, mas deu a entender que ainda há espaço para negociações. Donald Trump costuma mesmo dar esse prazo de 2 semanas para resolver questões importantes. Já fez isso antes e os jornais aqui dos Estados Unidos repararam que ele dá esse prazo de 2 semanas mais uma vez. Nessa sexta-feira, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se encontra com ministros de Relações Exteriores da Alemanha, do Reino Unido e da França em Genebra, na Suíça, um encontro que pode trazer avanços nas negociações diplomáticas, enquanto os ataques continuam, inclusive ataques contra alvos civis em Israel, como contra um hospital. O Irã diz que os alvos dos ataques eram alvos militares e continua, então, a questão sobre como o presidente Donald Trump vai agir com relação a essa situação. Ele que fez mais uma reunião na sala de crise, a Situation Room aqui da Casa Branca, mais cedo na quinta-feira, e que vai passar o fim de semana na Casa Branca para receber relatórios da equipe de inteligência do Conselho Nacional de Segurança. Trump não costuma passar os fins de semana aqui na Casa Branca, mas vai fazer isso dessa vez por causa da situação. E a pergunta é se os Estados Unidos vão continuar tentando fechar algum tipo de acordo com o Irã, vão continuar pressionando o Irã a se render, já que Trump nessa semana publicou nas redes sociais uma mensagem em letras maiúsculas exigindo a rendição incondicional do Irã, ou se vão de fato partir para um ataque direto com Israel contra os iranianos. Por parte do Irã, os iranianos já disseram que vão retaliar se os Estados Unidos fizerem qualquer tipo de ataque e que não vão se render. Professor, o cálculo do Trump foi mais quanto à política interna, dadas as pressões ali de setores do Partido Republicano contrários a uma expansão do conflito, ou mais mesmo um cálculo externo, né, dos riscos militares da entrada dos Estados Unidos numa guerra desse porte? Olha, me parece que é uma certa repetição de como que o Trump observa as relações internacionais dentro de um cálculo de jogo de soma zero, né, dentro de uma lógica transnacional, em que se os Estados Unidos estão ganhando, necessariamente alguém vai perder e o inverso também vale, né? Então, me parece que nas últimas semanas ainda existia uma certa esperança por parte de Washington de que um acordo com o Irã beneficiaria os Estados Unidos, que garantiria aí, o cumprimento de promessas de campanha de Trump, né, que ele terminaria as guerras iniciadas anteriormente, mas me parece agora que há um salto, de certa forma, de que uma ação militar um pouco mais assertiva faria mais sentido para esse tipo de movimentação. Ainda está um pouco em aberto se as acusações que Israel vem fazendo contra o Irã, de que o Teherã teria capacidade de construir um armamento nuclear em 15 dias ou algo parecido, se confirma, né? Me parece que são acusações que foram feitas anteriormente e ninguém tem muita certeza se alguma coisa nova militarmente aconteceu para o Trump resolver atuar. Mas, bom, acho que a situação um pouco agora é essa, e eu diria que a grande preocupação é uma entrada mais assertiva norte-americana poderia, de certa forma, transbordar em segurança para toda a região, né? Imaginando uma entrada mais forte norte-americana contra o Irã, pode tornar, por exemplo, soldados norte-americanos em países do entorno, como, por exemplo, o Iraque, alvos potenciais do Irã, e aí a coisa descambaria por uma questão ainda mais complicada que a gente está acompanhando, né? O Christopher, o que vai ser decisivo para formar a decisão do Trump? Olha, eu acho que vai depender muito do que o Irã oferece nessas negociações. A Casa Branca e o presidente Trump estavam, de fato, querendo chegar a um acordo com o Irã para desmobilizar seu programa nuclear. Estava um pouco frustrado com os iranianos, sempre enrolam essas negociações, tentam comprar tempo. Ao mesmo tempo, o Bibi Netanyahu deu sinais muito claros também para a Casa Branca que eles já estavam planejando um ataque militar. O diagnóstico do governo israelense é que eles têm uma oportunidade histórica para tentar eliminar ou pelo menos severamente enfraquecer seu principal inimigo na região.
e não iam desperdiçar essa oportunidade de depois enfraquecer todas as milícias e os aliados do Irã na região. Então, o presidente Trump, vendo um Israel que talvez poderia ir à guerra, mesmo com a resistência da Casa Branca e eles frustrados com as negociações, aí meio que deram um sinal verde de iniciar essa investida militar. Acredito eu que o Trump, com essa pausa, está querendo dar uma oportunidade para ver se os iranianos capitulam na demanda de desmobilizar o seu programa, né, de capacidade de enriquecimento do urânio dentro do país, que é uma condição para tentar realmente fazer um revés e eliminar o programa nuclear do Irã. Não acreditamos na Eurásia que o Irã vai aceitar essas condições, são condições muito difíceis. Então, se os iranianos rejeitarem essas condições mais firmes que estão sendo colocadas na mesa pela Casa Branca, aí a possibilidade dos Estados Unidos entrar com a guerra no Israel, acho que aumenta bastante. Eu diria que nós, na Eurásia, estamos apostando num cenário como esse. Mas a pergunta mais interessante talvez seja como é que o Irã responde a uma entrada americana. E o bem da verdade é que o Irã não tem boas opções. Porque o Irã reconhece, se eles entrarem com uma ação contra a base americana, soldados americanos, ou eles fecham os Estreitos de Hormuz, aí o regime deles pode estar em risco, porque isso invocaria uma ação mais forte militar americana e também dos países da região, se houver um fechamento dos Estreitos de Hormuz. Então, eu acho que, de um lado, a Casa Branca e o presidente Trump estão numa posição difícil, mas eu diria que quem está com poucas opções mesmo é mais o Irã do que os Estados Unidos ou Israel. Dorival. Sem dúvida. Bom, 2 semanas é o tempo que leva para o USS Ford e o USS Nimitz, são 2 porta-aviões americanos, chegarem na região. Eles estão a caminho. Já está lá o Carl Vinson, mas provavelmente o Carlos Vinson vai sair, porque ele está desde a primavera no hemisfério norte lá. É hora de trocar, mas podem ficar 3 ao mesmo tempo por alguns dias ou semanas. E o USS Ford, Gerald Ford, é o maior do mundo. Ele tem 337 metros. Ele desloca 100 mil toneladas, né, de peso. Então, é provável também que o presidente Trump esteja esperando reunir toda essa capacidade lá. Porta-aviões são muito importantes, tanto na esfera defensiva quanto na esfera ofensiva, se necessário, né? E sim, abrir uma janela de diplomacia, de negociação. Amanhã tem a reunião dos ministros europeus com o ministro iraniano. E a expectativa é que, bom, os Estados Unidos têm essa posição, o que exacerbou um pouco a oposição iraniana foi que antes o Steve Witkoff, que é o negociador de Trump, havia aceitado que o Irã mantivesse a capacidade de enriquecimento de urânio. E depois o Trump, num daqueles posts dele de redes sociais, falou nada, não vai poder mais enriquecer urânio. Aí os iranianos ficaram indignados, né? E uma situação mediana, que poderia atender a todos, seria, sim, o Irã manter a capacidade de enriquecimento própria, mas com inspeções muito intrusivas. Isso, para quem está tendo um déjà vu, isso é o acordo que o Obama fez com o Irã e que o Trump rompeu. Nós estamos nessa crise porque o Trump rompeu um acordo com o Irã em 2018, né? Então, se o Irã vai aceitar isso sob pressão, é uma humilhação. Os Estados Unidos aceitam, o Trump recua. Depende desses fatores para que haja um acordo. Agora, mesmo havendo um acordo mediado pela Europa, um acordo entre Estados Unidos e Irã, Israel pode não cumprir esse acordo. Porque Israel não aceitou o acordo que o Obama fez, Israel não confia no Irã, Israel acha que o Irã está determinado a, ter armas nucleares e 2, aniquilar Israel, destruir Israel com essas armas. Então, existe também esse outro aspecto. Pode haver um acordo diplomático, mas Israel já está lá e continua e vai até o fim. O que é ir até o fim? É derrubar o regime, porque se o regime se mantiver,
vai estar lá também a capacidade tecnológica, a intenção redobrada, né, de ter armas nucleares. Gente, vamos só dar uma olhada lá no Irã, né? O repórter da CNN Internacional foi o primeiro jornalista do Ocidente a entrar em Teherã desde o início do conflito. Ele registrou como ficou o prédio da TV estatal iraniana atacada por Israel durante a transmissão ao vivo. Vamos ver. We're inside the Iranian state broadcasting company, IRIB, which was hit by an Israeli airstrike a couple of days ago, and you can see the damage is absolutely massive. I'm standing in the atrium right now, but if you look around, this whole area has been completely destroyed. All of the offices, all of the technology that they have inside here, the broadcast technology, everything has been rendered pretty much useless. All right, so we're going to go inside the building now. They have told us that we need to be very careful because obviously there might still be unexploded parts of bombs in here or something like that. What we see here is the actual studio where an Iranian state TV anchor was sitting and reading the news when the strike hit. You can see here that is an anchor desk right there. And of course, when it happened, the anchor was reading the news and then all of a sudden there was a thud. The studio went black. At the beginning, she got up and left, but then later apparently came back and finished the newscast and is now being hailed as a champion of Iranian media. Some of the main bulk of the explosion must have been here because this place is absolutely charred. And if we look back over there, that actually seems to be the main part of what was the newsroom, with a lot of the desks, computers, printers, phones. You can see how much heat must have been emitted by the impact and by the explosion. The phones that they had here are molten. Here also, the keys molten, this screen, and there's actually someone's lunch still at their desk, standing here, which probably they would have been wanting to eat until they had to evacuate the building. You can see there's a spoon here that's also been melted away by this explosion. All of this is playing very big here in Iran. There's a lot of public anger that the Israelis attacked this site, and certainly the Iranians are saying that they condemn this and that there is going to be revenge for this. For Pleitgen, CNN, Tehran. Fernando, fim das contas todo mundo ganhou tempo, né? 2 semanas. Considerando quem está lá no terreno, quem está lá no Oriente Médio, né? Essas 2 semanas acabaram sendo mais benéficas para Israel ou para o Irã? Do ponto de vista prático, me parece que para Israel é interessante, porque Israel não tem capacidade de continuar uma guerra nesse nível sem apoio norte-americano. Se a gente olhar ao longo dos últimos históricos de conflito de Israel, de Tel Aviv, com vizinhos, com milícias ali do entorno, recorrentemente há demanda por exemplo, envio de munição norte-americana para a região, para auxílio em abastecimento de caças. Então, eu diria que essas 2 semanas elas soam bem para um país que precisa dos Estados Unidos para continuar uma manutenção de conflito dentro desse cálculo, né? Dentro do contexto iraniano, há um debate importante, inclusive já respaldado, eu diria, por mensagens em redes sociais, de que como que o regime vai se organizar após os ataques de decapitação das últimas semanas, né? Eu lembro, quem está acompanhando a gente de casa, que o Irã sofreu, por parte de Israel, ataques que assassinaram aí lideranças importantes militares. A Força Aérea, do general alta Força Aérea iraniana foi quase todo dizimado, a gente teve a Guarda Revolucionária, perdeu seu líder, então há todo um debate também até que ponto esse tempo não poderia servir para uma rearticulação, né? Já foram indicados os substitutos, mas se eles teriam mais tempo para esse tipo de ponto. Agora, acho que um ponto central nessa história é que o sofrimento dos civis continua de maneira bastante potente, né? Teherã é uma capital gigantesca, a gente está falando de mais de 10 milhões de pessoas, pensando na área metropolitana. As ruas no entorno estão completamente apinhadas de pessoas tentando fugir, pelo menos quem consegue fugir. A gente já tem casos, né, de tentativa aí de fuga do país e coisas parecidas. Então, eu diria que essas 2 semanas, apesar de estrategicamente vão ser articuladas por parte de Teherã e de Tel Aviv, para os civis ainda é uma manutenção de uma ansiedade e de um desespero bastante grande de que o conflito continue, né? Ô, Christopher, tanto China quanto Rússia estão se colocando como mediadores possíveis, né? Você acha que isso mais ajuda ou mais atrapalha nesse processo desses próximos 15 dias, 14 dias? Eu acho que vão tentar ajudar a construir algum tipo de acordo, né? Acho que não interessa nem a China e nem a Rússia para ter um conflito maior na região. Mas eu diria que
na capacidade de construir um acordo são atores bem secundários. Não, assim, quem realmente, de fato, são os protagonistas, de fato, as condições que a Casa Branca vai colocar para um acordo de um lado, a disposição de Israel, como o Lorival bem lembrou, não é, de aceitar algum tipo de trégua nesse conflito, e o que o Irã está disposto a aceitar e abdicar. Não é? Esses são, acho que os países da Europa podem intermediar, você pode colocar, assim, de pressionar, mas são mais, eu diria, atores secundários nesse cálculo como um todo. Mas eu diria que eu concordo com o que o Lorival colocou, que é uma certa humilhação que possa ter, que o Irã tem que aceitar, mas acredito que os termos do acordo que o Irã vai ter que aceitar vão ser mais onerosos do que a gente viu no governo Obama, que a gente atravessou num período onde Israel dificilmente vai aceitar esses termos como no governo Obama, dado eles estão vendo essa oportunidade histórica de enfraquecimento ou mudança de regime iraniano, e o próprio Trump também, acho que quer colocar condições mais severas sobre, ele está falando abertamente, não pode aceitar uma capacidade de armamento nuclear no Irã. Então, ele também vai querer se diferenciar do governo Obama. Então, uma repetição do JCPOA, que é o acordo do governo Obama, acho difícil. Então, costurar esse acordo não é fácil. Então, acredito eu que vamos ter uma conflagração maior de conflito na região. A objeção do Trump ao JCPOA, que foi 2013, entrou em vigor em 2015, é que o Irã mantinha o seu programa de mísseis balísticos convencionais intacto, né? E, bom, Israel está destruindo esse programa agora, né? Então, acho que ele concorda, acho que ele vai incluir isso, né? Vai querer incluir isso, assim. E só que para o Irã, isso é realmente, como eles chamam, defend the regime, né? Retirar as presas do regime, né? Assim, e agora, se o que está em jogo é a própria sobrevivência do regime e se mantém como está se mantendo, em grande medida intacto, o aparato de repressão do regime contra o povo iraniano, então o que Israel vislumbra e que os Estados Unidos vislumbram que o Irã poderia aceitar seria a sobrevivência do regime e um país, digamos, voltado para si mesmo, que não teria condições de se projetar. Lembrando que Israel já praticamente destruiu o Hezbollah, o Hamas, né? E os Estados Unidos estão ali contendo os Houthis, né, do Iêmen. Iraque, Síria, e está todo mundo muito ressentido com o Irã também, porque o Irã não veio ajudar esses grupos quando eles estavam tomando uma surra de Israel, né? Então Israel está desarticulando todo esse eixo da resistência, né, chamado assim. Mas restaria ainda esse regime que inicialmente ficaria ali lutando pela sobrevivência contra eventuais ameaças internas, cujos sinais a gente não vê, não percebe no momento, né? Mas que manteria a intenção, inclusive porque a sua estratégia de perpetuação no poder é um regime super impopular, é a luta contra Israel. Essa é a grande narrativa. Não, eu sou o único país que realmente ajuda os palestinos e que luta contra a ocupação de Jerusalém, né? Então, essa é a razão de ser do regime iraniano, em grande medida, né? Assim, a parte religiosa está super desgastada, mas essa parte, digamos, islâmica nesse sentido de proteção do Islã lá fora, de Jerusalém e tal, é por isso que Israel é tão importante para o regime iraniano, né, do ponto de vista da demagogia, a forma demagógica como ele utiliza isso. Então você percebe que a gente conversa, anda e chega na questão da mudança de regime, né? Sim. É verdade. E o mais interessante disso tudo, né, professor, é que o regime ele pode até cair, né? Acho que esse é o cálculo, né, que eles vão fazer. É melhor a gente sobreviver enquanto regime sem ter os dentes, né, do tigre. Exato. A gente falou essa semana aqui. Só as garras para se defender do povo. Exatamente. Sem os dentes para morder Israel. E eu queria ouvir o professor Fernando sobre isso. Vale para o regime dos ayatollahs essa configuração de um regime sem um programa nuclear desenvolvido, mas ainda assim um regime? Ou eles partiriam, talvez, para um embate que tentariam sobreviver, mantendo
um programa nuclear ainda com enriquecimento de urânio aí a 5, 10%, não suficiente para uma bomba nuclear? Olha, acho que é o ponto que o Lorival está reforçando. Do ponto de vista prático, parte importante da estrutura de condição do governo iraniano desde a Revolução de 79 diz respeito à construção de uma ameaça permanente contra Israel, né? Da ideia de que o regime precisa, a todo momento, estar fortalecido, colocando recursos para as Forças Armadas, porque existe um inimigo ali do ladinho, muito poderoso, que pode gerar esse tipo de complicação. Acho que a grande dúvida nesse momento é, ok, como a gente bem coloca, provavelmente os termos que vão ser apresentados para o Irã de um acordo nesse momento vão ser muito mais pesados do que os anteriormente, né, com desmantelamento talvez completo, não só da capacidade de enriquecimento, mas também de uma série de mecanismos de vetores para lançar o que seria uma possível bomba atômica, né, que é, no caso, os mísseis balísticos e coisas parecidas. Mas a dúvida que fica é, ok, o regime aceita, será que ele sobrevive? Será que ele se mantém? Ou, na medida em que ele perde esse grande rival e é humilhado, não acontece uma dimensão interna, uma subdireção interna que o derruba dentro desse tipo de contexto, né? Então, a situação ela é crítica também, porque, como a gente vem reforçando, acho que o Lorival tem falado isso algumas vezes, até em outros programas, ninguém tem muita certeza se, depois de uma humilhação tão grande, a gente consegue imaginar os ayatollahs permanecendo no poder e continuando dentro desse tipo de estrutura, né? Então, não há um caminho muito fácil para o Irã conseguir capitular com algum grau de honra ou algo parecido, né? Me parece que, nesse momento, um acordo vai envolver publicamente, performaticamente, um país que se humilha em grande medida. E aí, acho que a pergunta de $1 milhão vai ser se depois de uma humilhação desse tipo, se não corre o risco também de ser derrubado. Christopher, eu queria projetar a reunião de amanhã, né, que é uma reunião importante com os ministros de Relações Exteriores da União Europeia, reunião em Genebra, né, Lorival? Uhum. Uma reunião em Genebra. A primeira reunião presencial, né, com a presença dos diplomatas iranianos. O que pode sair, assim, daí? Não pode sair nada, a gente sabe que pode não sair nada, mas a solução europeia, talvez, para esse conflito, a gente está jogando muito Israel, jogando Irã, jogando Estados Unidos, mas o que a diplomacia europeia pode oferecer para o Irã como um meio termo e uma solução? Olha, acredito eu que a delegação iraniana vai dar algumas concessões. Claramente eles vão dar sinais de querer negociar algum tipo de acordo, de criar um consórcio de países que você possa reduzir parcialmente essa capacidade de enriquecimento local no Irã, iniciar um processo de negociação para tentar ganhar tempo, né? Acho que isso vem. Acho que a dúvida que eu tenho maior é se os Estados Unidos vê os sinais e o progresso dessas negociações como sendo agressivos suficientes, né? Num contexto onde Israel não vai ceder tão rapidamente nos seus ataques, inclusões militares. E também podemos ter um equilíbrio onde os Estados Unidos ganham essas 2 semanas de tempo, acho que para poder se preparar para uma ofensiva maior, ver se os iranianos capitulam de uma forma muito mais dramática. Se não capitular de uma forma dramática, aí você até pode utilizar os armamentos americanos com as bombas que conseguem atacar instalações militares no Irã. E se o Irã não responde com uma maneira muito mais agressiva, então você pode ter um regime enfraquecido, não pela humilhação de abdicar do seu programa nuclear, mas um regime mais enfraquecido porque sofreu ataques conjuntos com os Estados Unidos. Em algum momento, eles se focam domesticamente, né? Quer dizer, então, eles saem enfraquecidos ou de forma militar ou de forma de capitulação das demandas. Sim. Então, acredito eu que são esses 2 equilíbrios mais prováveis que a gente saia. Mas a vantagem que o regime tem por hora, eu diria que eles têm uma capacidade repressiva maior, é um regime com muito mais força. Então, acredito eu que o regime do Irã vai estar mais preocupado com a ameaça do regime militar no curto prazo do que perda de legitimidade ao longo do tempo. Então, mas eles não estão com boas opções, né? Sim, sim. Ô Lorival, hoje também estava vendo a informação de que o Irã ele tem 2 mil mísseis balísticos, é isso? E já utilizou 400. Ele tinha 3 mil. 3 mil. Utilizou 400, muitos foram danificados, 40% dos lançadores de mísseis foram destruídos por Israel, segundo Israel e tal. A gente estima que
o Irã ficou com talvez 1.000 mísseis balísticos. Agora, tem o Israel também já queimou bastante da artilharia, né? Sim, sim. De algum modo, militarmente, não pode chegar a um estágio em que Sim. eles não, sem a ajuda dos Estados Unidos, claro, sem a ajuda de outros países, que o conflito, do ponto de vista bélico, chega de um terreno, impasse, né? Sim, essa é uma hipótese, porque os Estados Unidos também não têm capacidade de reposição dos Patriots, dos THAADs, que são os interceptadores, né? No ritmo em que o Irã está estressando o sistema antiaéreo israelense. Os Estados Unidos têm que manter o seu estoque, tem que fornecer para clientes que compram também e tal. Então, essa é a grande questão. E hoje foi um dia em que o Irã surpreendeu, né? Assim, ele conseguiu, acho que foram 10 mísseis que se infiltraram, né, no sistema antiaéreo israelense, caíram no solo e tal, né, atingiram um hospital grande e tal. Então, como o Irã está regulando, calibrando esses ataques, é algo que também ainda não está totalmente claro. Acho importante a gente deixar registrado o seguinte, que existe uma linha de análise que o Trump pode estar também fazendo uma manobra diversionista, que pode atacar a qualquer momento. Está só deixando o Irã com a guarda baixada. Pode ser isso também. Então está registrado no WW, dissemos isso também. Mas esses dias, essas semanas ou dias também servem para Israel desbastar ainda mais, degradar a capacidade antiaérea iraniana, o que vai ajudar um eventual bombardeio americano também. Né? E também é importante registrar que, mesmo que a capacidade iraniana está severamente comprometida e ações contra bases americanas talvez não venham, o fechamento do Estreito de Hormuz, mas podemos entrar num período muito mais longo de ataques terroristas, ações isoladas contra americanos. Nós estamos vendo hoje também movimentos de protestos no Iraque que estão subindo, o sentimento anti-americanismo das ruas, né? Acho que os países do Oriente Médio não estão dando apoio para o Irã, não tem, mas é um ambiente mais volátil.